Para todo sempre seja exaltado, enaltecido o nome excelente de Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor, Ele que é a nossa fortaleza no dia da angústia, Jesus Cristo que é o Deus da nossa salvação. Ele que é o Senhor zeloso, desejado de todas as nações, o renovo da justiça. Jesus Cristo que é o sol da justiça, o Messias prometido. A Jesus Cristo de Nazaré rendemos toda a honra e toda a glória, toda a exaltação. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique. E você poderá nos acompanhar através das nossas plataformas digitais. O nosso endereço no Instagram é Palavra Poderosa, Antônio Oliveira. E os nossos contatos e o WhatsApp é mais 258-84-567-6067. É sempre uma grande alegria, um grande prazer estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Agora na aula de número 269, Palavra Poderosa. O tema em que estamos falando trata-se sobre libertação financeira na sua quinta edição e dentro de uma abordagem prepare-se para receber más notícias. Já vimos nas aulas anteriores, prepare-se para perder, prepare-se para adoecer e agora veremos, prepare-se para morrer. Sabendo que Deus é soberano, em primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Eclesiastes 3, versículo 1 a 4, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Ainda nesse mesmo diploma, em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 1, nós encontramos a seguinte revelação: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Romanos, capítulo 14, versículo 8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ainda na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, está escrito: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 23 e 24, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Olha o que Paulo está dizendo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós temos, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amados, a morte exclui a diferença entre o rei e o mendigo, e derruba tanto o cavaleiro quanto o peão. Com frequência, a morte se encontra tão próxima da juventude, da criança, como da velhice. Quanto mais os dias se passam, nós ficamos mais próximos do dia da nossa morte. O tempo associado à biologia é cruel, não perdoa. Entenda que as suas rugas já estão encomendadas, bem como os seus cabelos brancos, a queda de busto, no caso das mulheres, o escurecimento da vista, a queda dos cabelos, o enfraquecimento dos dentes, dos ossos e outras
outras condições. Hoje em dia, há mais pessoas debaixo da terra do que em cima dela. Sim. Todos os dias nós exercitamos a morte. Quando adormecemos o sono, quando dormimos, estamos ali exercitando a morte. E também nós carregamos um par de mini caixões nos pés, né? A questão é que quando alguns tiram o sapato, a impressão que temos é que eles já estão morrendo. A morte, portanto, amados, elabora a estatística mais certa de todo o tempo. A cada um que nasce, todos morrem. Logo, não importa de que forma você morrerá. Se de forma natural, enfermidade, se através de violência ou catástrofe, a grande questão é em quem você estará no dia da sua morte. Essa é a questão. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, está escrito: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isso? Falando sobre reencarnação, em Jó capítulo 7, versículo 9 e 10 está escrito: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então não existe esse negócio de reencarnação. Salmo 103, versículo 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, depois, soprando nela, o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Ainda em Hebreus confirma, em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como ao homem está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe esse negócio de reencarnação, né? Morte de servos de Deus. Vamos ver algumas delas, né? Falando inicialmente no Salmo 116, versículo 15 está escrito: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. A morte de Abraão. Gênesis capítulo 25, versículo 7 a 11. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o heteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Ber-Lai-Roi. A morte de Jacó, Gênesis capítulo 49, versículos 29 ao 33. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o heteu, na caverna no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nela está comprados dos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Em Gênesis capítulo 50, versículo 1 até o 3, está registrado: então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias. Pois assim se cumpriam os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. A morte de José
encontramos em Gênesis capítulo 50, versículos 24 a 26, irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. A morte de Moisés, encontramos em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 até o versículo 8. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Vemos agora a morte de Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21, morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu e, logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Que coisa, hein? Deus deveria estar rindo muito quando viu aquele homem levantar e todo mundo sair correndo, achando que era um fantasma, né? A morte dos apóstolos e alguns discípulos de Jesus Cristo, passaremos então a falar a partir desse ponto na próxima aula. Que Deus vos abençoe grandemente. Eu creio que o Senhor está preparando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, porque grandes revelações o Senhor tem reservado para as nossas vidas nesse dia. Que Deus abençoe grandemente a si, a sua casa, o seu ministério, e que em tudo seja o nome de Jesus Cristo louvado e exaltado. Em nome de Jesus, amém.